Olá pessoal, sou Isabel Costa, sou consteladora sistêmica e hoje eu venho falar com vocês sobre as leis sistêmicas, né? O que vem ser essas leis? Então eu vou ser breve e contar um pouquinho da história, né? Qual que é o intuito basicamente das constelações? As constelações elas vieram para, de uma certa forma, dar ordem, né? Colocar no lugar as nossas relações, a todas as relações humanas, né? Então, o que a gente vê? O que o Bert Helling, que foi o estudioso, né, das constelações, que trouxe basicamente para nós um estudo dessa fenomenologia, e ele veio, nos aprendizados deles, nos acompanhamentos de estudo dele, ele pôde ver que a grande maioria dos conflitos nas relações, sejam elas de casal, de família no geral, no trabalho, escolares, e em todos os núcleos, né, que a gente possa imaginar, ele fez então assim um minucioso estudo e chegou à conclusão de que essas relações elas estavam desequilibradas. E os desequilíbrios ocorriam, né? Eles vieram exatamente por conta desse desequilíbrio, dessas desordens nessas relações. E como seria uma maneira de dar ordem, né, a essas relações? Seriam colocando em prática, né, fazendo valer as leis sistêmicas. Quais seriam essas leis? É a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. A do pertencimento, sendo breve, é o direito que a pessoa tem a pertencer àquele clã. Por exemplo, eu faço parte do núcleo da minha família, eu e mais 3 irmãos, e por eu pensar diferente, ou por eles, né, pode ser tanto para um lado quanto para o outro, a gente escolhe excluir alguém, porque não bate a maneira de ver a vida, porque por algum motivo ali é feita uma exclusão. E então a gente tira, ou é tirado da gente essa regra, né, de pertencer, essa lei. E aí, tanto para a vida do excluído, quanto para quem exclui, gera ali um emaranhamento grandioso. E que a gente, na grande maioria das vezes, a gente não faz ideia. E o que às vezes é muito pior é que, dependendo se a gente vai constelar isso, a gente olha o campo, não foi feito ali naquela família. Foi feito antes, vem 2, 3 gerações repetindo aquele comportamento e nem sabe por quê que fazem aquilo. Mas fazem. Em honra àquele sistema, acabam compartilhando, repetindo o mesmo comportamento. E na grande maioria das vezes, o que é mais triste ainda, sem a menor consciência, sem parar para ver que estão repetindo. Isso é muito natural, isso é muito comum até acontecer, né? E outra coisa também que cria desordem, né, e gera grandes emaranhamentos, é quando nós estamos, ou quando nós violamos a hierarquia. Por exemplo, eu viro para o meu pai e para minha mãe, dando ordens a eles. Meu pai e minha mãe não recebem ordem minha. Meu pai e minha mãe daria ordens, né, enquanto criança, para mim. E mesmo hoje adulta, eles podem me dar ordem e eu não cumpri. Não tem problema nenhum. Mas eu não posso ordená-los a nada. Eu posso, no máximo,
se pedirem, dar a minha opinião. Parece pouco, né? Parece sutil, assim, simples, mas é. A nossa boa ação, a nossa boa intenção em querer ajudar, ela precisa estar em equilíbrio, porque senão ela cria mais desordem do que ordem e gera frutos que não tem sentido, né? Em poder contribuir, que é o intuito, né? Então, viemos das ordens do pertencimento, já falamos um pouquinho, da hierarquia que eu acabei de falar, e agora nós vamos falar um pouquinho do equilíbrio, né? Então, automaticamente, a partir do princípio que as duas leis anteriores estejam em ordem, vamos dizer assim, a gente já automaticamente consegue um equilíbrio maior. Mas o que também pode gerar um pouco desse desequilíbrio, né? Que pode ocasionar o desequilíbrio? Uma injustiça. Às vezes, nessa questão mesmo da hierarquia entre os irmãos, às vezes, eu, enquanto mãe, de uma maneira ou de outra, significo mais o irmão mais novo que o mais velho, com escolhas, às vezes com combinação mesmo de ideal. Não é por mal, nada é por mal, né? Se tem uma coisa que acontece na constelação, que a gente vê, é que tudo isso é o amor em desordem. E a partir do momento que a gente ordena ele traz seus frutos verdadeiros, né? Então, nada é intencional, nada a grande maioria não é consciente. A função da constelação é exatamente trazer luz para esses fatores que, na grande maioria, a gente não vê, são sombras, né? Então, é uma maneira de pegar lá uma luzinha e dar uma clareada. E a partir do momento que a gente clareia, que eu clareio para minha vida, automaticamente clareia para todo o clã, para toda a família. Isso a gente dando equilíbrio também, e não na questão espiritual. Constelação não tem nada a ver com espiritualidade, são fenômenos. A gente estuda fenomenologia, não é espiritualidade, não é religião, não é nada disso. Então, se alguém falou, não é um estudo, é uma ciência, igual a muitas outras ciências, tá? Mas não é vinculado, mas você tá falando dos ancestrais, você tá falando aí que ajuda até quem de repente não tá mais aqui, quem já morreu. Mas é pelo sistema, eu não tô falando de espiritualidade, certo? Pessoal, eu vou compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida, coloque lá nos comentários, curte, compartilham e vamos divulgar, vamos fomentar todos os assuntos que podem contribuir com o nosso crescimento, com a nossa evolução, com a maneira de que a gente possa viver melhor, né? Todas as nossas relações. Esse é o intuito. Gratidão por ser contribuição. Até mais.